E quero voltar e continuar com você agora no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 até o versículo 18. Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 18. Esse texto é a continuação do texto que nós lemos na semana passada, e é o encerramento, o fechamento da carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Éfeso. E quando ele escreve essa carta, eu disse semana passada, ele está preso, envia uma carta a uma igreja que ele amava muito. Então, diante desse texto, eu tenho uma palavra que parece aquelas frases de efeito, né? De autoajuda. Então o tema dessa noite será: fique firme, não desista, você vai vencer. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Fique firme, não desista, você vai vencer. Vamos de novo? Fique firme, não desista, você vai vencer. Agora vira perto de você e diga para ela: Wesley, fica firme, não desista, você vai vencer. Patinho, fica firme, meu filho, não desiste. Você já venceu, mas vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos ler o texto? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Eu vou usar o meu iPad para fazer a leitura. Eu já contei, vou contar de novo, se você não sabe, eu tenho um iPad. E a primeira vez que eu fui usar o meu iPad para uma ministração foi no encontro com Deus. Eu preparei a minha ministração aqui e tal, os PowerPoints, eu vou até mais ou menos, e deixei tudo aqui dentro e tal. Mas quando eu abri o aplicativo aqui, ele ficou pequenininho. E eu ficava tentando, né, o óculos à distância. E foi muito ruim usar o iPad naquele dia para o negócio. Eu cheguei em casa e falei para o Mateus: rapaz, esse negócio de iPad acho que não vai para mim não. Por quê, pai? Ficou muito pequenininho ali os slides que eu preparei, cara. Pus tudo lá, não trabalhando danado, não sei mexer ainda, agora que eu estou aprendendo. Ficou muito pequenininho. Ficou pequenininho, pai? Ficou. Não dá para usar não, filho. Ele falou: pai, é só fazer assim, ó. Você passa o dedinho e abre, que ele aumenta. Eu não acredito, vamos ver. E fiz, irmão, que coisa boa, né? Ficou grande a letra, ficou maravilha. Então vou usar o iPad aqui, que você não precisa nem do óculos. Capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10. Vamos ler do verso 10 ao verso 18. A Bíblia diz assim: no demais, irmãos meus, esse no demais, ele está dizendo finalmente, para encerrar tudo aquilo que eu vinha dizendo a vocês até aqui, para completar tudo aquilo que eu vinha ensinando até aqui, eu desejo e quero que vocês se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Revesti-os de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Agora repita comigo a última frase aí, vamos lá? E havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos de novo? E havendo feito tudo, ficar firmes. Agora vamos lembrar o tema de novo, vamos lá? Fique firme, não desista, você vai vencer. Vamos de novo? Fique firme, não desista, você vai vencer. Verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar mais uma vez. Querido e amado Espírito Santo, nós nos reunimos aqui nesta noite e o fazemos em o nome do Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor está presente entre nós nesta noite. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, rasga toda barreira, quebra todo muro, todo espaço que separa a voz do Senhor e o nosso coração, que haja uma ponte que nos ligue diretamente ao trono do Senhor, e que o Senhor revele a Tua palavra no nosso coração nesta noite. Traga, Senhor, revelação ao nosso coração, para que cada um de nós saímos daqui sob essa convicção: nós vamos permanecer firmes, não vamos desistir, nós vamos vencer no nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna que tenta interpor-se entre a voz, o Senhor e o nosso coração. Que nada interfira nesta noite, neste lugar, porque nós vamos ouvir a voz do Senhor ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Semana passada, quando a gente olhou para o capítulo 5, nós descobrimos algumas coisas que nós tínhamos que decidir, e tomamos a decisão, olhando para o capítulo 5 de Efésios. A gente tomou 6 decisões. Desafiei você a olhar para aquele texto e descobrir que Deus tinha algumas decisões nas quais você e eu tínhamos que tomar e agir. Eu quero relembrar com você. Antes da Lorena jogar o slide, é o terceiro filho, mas não põe ainda não. Uma vez eu vi a história de um pastor que ele, no domingo, pregou uma mensagem. No domingo seguinte, ele pregou a mesma mensagem. Aí no domingo seguinte, pregou a mesma mensagem. Aí no outro domingo, a mesma mensagem. E o pessoal começou: não é possível. Sabe que o pastor não dá tanto tempo, né? Ele não está com muita tarefa, não está tendo tempo nem de olhar aqueles sermões mais antigos para repetir aqueles mais antigão. Então, o mesmo toda semana. Mas vamos esperar, vamos orar por ele. Aí na intercessão, alguém falou: irmão, está percebendo aí que o pastor está repetindo o sermão? Eu percebi também, rapaz, mas o que está acontecendo? Vamos orar por ele, quem sabe está com um problema, sem tempo e tal. Tá bom. Mais uma semana, o mesmo sermão de novo, não é possível. Aí alguém falou: não, eu vou falar com ele. Pastor, eu queria falar um negócio com o senhor. Pode falar, irmão. Eu estou observando que já tem algumas semanas o senhor está pregando o mesmo sermão, a mesma coisa. É mesmo, pastor, mesmo texto, até as mesmas historinhas. Tá bom, irmão. Vamos ver o que vai acontecer. Domingo seguinte, o mesmo sermão. Quando terminou, falei: irmãos, agora eu queria que vocês me ajudassem. Já faz algumas semanas que estou pregando o mesmo sermão aqui. Os mesmos pontos, as mesmas verdades. E agora eu queria, ao final deste culto, que alguém viesse aqui à frente e dissesse exatamente o que eu tenho pregado aqui nas últimas semanas. Quais são os pontos, quais são os textos e quais são os desafios desta mensagem. Aí uma pessoa: eu acho que eu lembro o texto. Eu acho que parece que é uma carta de Paulo,
Outro falou, não, acho que é um salmo. Qual é o ponto, irmão? Aí eu lembro de o senhor contou uma historinha assim, eu quero a mensagem. Uns 3 ou 4 tentaram responder, e ele disse, então, irmão, é o seguinte, enquanto vocês não aprenderem essa mensagem, eu vou continuar pregando a mesma, até vocês aprenderem a mensagem. É claro que eu não vou fazer isso hoje à noite, né? Eu já dei até uma dica, o Lorena já até soltou aí. Então, na semana passada, a gente viu 6 desafios ou 6 decisões que nós precisamos tomar diante daquele texto, Efésios 5. Eu quero que você leia comigo bem forte, para a gente relembrar. Vamos lá? Qual é a primeira decisão? A segunda decisão? A terceira decisão? Quarta decisão? Quinta decisão? E sexta decisão? Viver cheios do Espírito Santo. E a gente descobriu, diante daquela palavra de Efésios 5, que Deus estava nos desafiando a tomarmos cada uma dessas decisões e fazer delas o nosso compromisso de vida todo dia. E eu quero lhe perguntar, ao longo dessa semana, você relembrou dessas decisões? Chegou diante de uma situação que você disse, eu tenho que decidir, eu ando em santidade ou eu ando na carne? Eu lembrei, eu decidi domingo passado no culto que eu vou viver em santidade. Quantos de vocês relembraram desta mensagem durante a semana, quando foram envolvidos numa situação e vocês tiveram a opção de mentir ou de falar a verdade, mas vocês se lembraram, domingo passado no culto, eu disse, Senhor, eu decido santificar a minha vida. Quem de vocês chegou em casa domingo à noite, pegou o celular e falou, a partir de hoje, meu celular é um livro aberto, qualquer um pode pegar, qualquer um pode ler as mensagens, qualquer um pode ver as chamadas, eu não tenho mais nada o que ocultar, nem que esconder, porque daqui para frente a minha vida não tem mais agenda oculta. Pois é, irmão, eu sei que todos nós tomamos muitas decisões semana passada, mas por que a gente não consegue ir adiante? Porque é muito possível que alguns de nós que aqui estamos, em havendo tomado uma decisão tão séria como fizemos na semana passada, é possível que ao longo dessa semana já caímos e quebramos algumas decisões que havíamos tomado aqui diante de Deus, dizendo, Senhor, vai ser diferente. Foi diferente na segunda e na terça, mas na quarta-feira não deu para aguentar. E ao final daquele culto, se eu me lembro bem, nós cantamos, eu decido andar com Deus, eu escolho Deus, eu escolho a vontade de Deus. Agora, querido, tomar essas decisões não faz de você um vitorioso. Sabe o que faz de você um vitorioso? Ficar firme na decisão. O que faz de você um vitorioso não é tomar decisões. O que faz de você um vitorioso é ficar firme na decisão que você tomou. E é diante desse texto, diante desta palavra, que eu quero convidar você para a gente olhar para esse texto bíblico hoje à noite e descobrir aqui como é que você e eu podemos permanecer firmes diante das lutas e batalhas da vida. O verso 13 tem uma palavra grega para ficar firmes. Ficar firme é uma palavra só em grego que quer dizer permanecer, resistir, mantenha-se em posição, dedique-se, empenhe-se. Você já percebeu que Paulo está usando o contexto de um soldado? Ele fala aqui de uma armadura, fala de uma guerra, fala de principados e potestades. Ele está nos colocando num contexto de uma batalha. Ele diz agora, você diante desta batalha e das decisões que você tomou, para que você se torne um vencedor, você precisa permanecer firme. Fique firme, não desista, resista, mantenha-se em posição. Um soldado preparado para a guerra, que está disposto a vencer, não pode abrir mão da sua posição, tem que manter-se nela até ser absolutamente vitorioso.
Então eu olho para esse texto e quero compartilhar com você como é que o apóstolo Paulo nos diz que você e eu podemos ser vencedores. Quantos aqui querem ser vencedores? Amém? Aleluia! Nós queremos ser vencedores. Nós não queremos andar de semana em semana dizendo: Deus, agora vai ser tudo diferente, na semana seguinte cair de novo, e cair de novo, e cair de novo. Nós queremos ser vencedores. E o apóstolo Paulo diz que a nossa vida tem que ser de glória em glória. De glória em glória. Passo a passo, caminhando na estatura de Jesus Cristo. Caminhando para a maturidade. Crescendo na presença do Senhor. Mas sabe, querido, olha aqui para mim. Alguns de nós não avançamos mais porque nós temos preguiça. Porque ficar firme vai exigir determinação. E nem sempre a gente tem disposição para tal. Sim ou não, irmãos? Quantos aqui já fizeram aquela promessa que a gente vai fazer agora, esse mês de dezembro, aliás, último mês do ano, está acabando, 2014. Para alguns de nós, glória a Deus, que passa rápido esse mês também, para acabar logo o ano, né? É só um efeito psicológico, irmão, mas ajuda a gente a reanimar, né? Pelo menos reacende aí o efeito da gente entrar no ano novo, pensando que tudo vai ser diferente, tudo vai ser bom no ano que vem, e tudo vai ser maravilhoso, enfim. Mas quantos fizeram uma declaração no dia 31 e dizer: Senhor, este ano eu vou ler a Bíblia inteirinha? Agora, irmão, nós somos aqui, nós somos uma família, nós somos um povo de Deus, vamos falar a verdade. Quantos fizeram uma promessa e não cumpriram? Levanta a mão, pode levantar a mão. Fizeram promessa e não cumpriram. Olha aí, muito, pode baixar a mão. Deus vai te abençoar e você vai vencer, irmão, não desista, amém, querido? Fica firme, não desista, você vai vencer. 2015, você vai ler a Bíblia inteirinha. Você vai fazer o compromisso e vai ficar firme, não vai desistir. Vai repreender a preguiça, Betinho. E dizer: sai preguiça, que eu vou ler a Bíblia. Alguns de nós não vencemos, querido, porque nós nos embaralhamos, nos embaraçamos com muitas coisas na vida. Mas Paulo tem, através do Espírito Santo, tem um recado para o meu coração e para o seu coração hoje à noite. Como é que a gente pode permanecer firme e ser vitorioso? Primeiro, pode pôr lá, Lorena. Vamos lá, eu vou ler em cima e você faz a leitura do texto principal, ok? Como permanecer firme e ser vitorioso? Vamos de novo? Fortaleça a sua vida tendo o quê? Comunhão. De quanto em quanto tempo, irmãos? Diária. Com quem? Com Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor que você e eu precisamos nos fortalecer. Se você quer ter uma vida vitoriosa e romper em vitória a cada dia, permanecer firme no Senhor, você precisa buscar forças em Deus, tendo comunhão com Ele todos os dias. Eu estou casado com a Veima Cristina, já tem 26 anos. Dia 30 de janeiro nós vamos completar 27 anos de conjugalidade. Antes do culto fui lá, fiz a cálculo direitinho, pus na calculadora, descobri o ano certinho. Essa não, tem que ser esperto. Agora olha só, a Veima, posso contar, amor, que você não sabia cozinhar quando a gente casou? Posso? A Veima não sabia cozinhar muito bem quando a gente casou. Aí um dia eu falei assim: amor, eu queria tanto comer uma sopinha. A minha mãe fazia muito sopa em casa. Ela disse depois, me contou que ela ficou assim meio apavorada, como fazer uma sopa. Mas ao longo desses 27 anos quase, todo dia ela faz uma comidinha gostosa. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E agora eu vou falar a verdade mesmo. Desse tempo para cá, ela tem ficado uma cozinheira espetacular. É verdade, irmão. Eu tinha 40 e poucos quilos quando eu casei. 47 quilos quando eu casei.
Verdade, mas não parece, né? 47. E então, de lá para cá, eu engordei 40. Engordei 40. Então, quer dizer, nessa proporcionalidade, quando eu estiver com 80, eu já vou estar com 80. Não, vamos diminuir. Vamos manter esse peso. Mas sabe o que eu quero te dizer? Eu não consigo me lembrar o que a Vema cozinhou semana passada. Não sei. Eu não sei dizer para você o que ela fez de especial na semana passada que eu gostei de comer. Eu não me lembro. Eu não me lembro quais são os pratos que ela mais gosta de fazer, que eu mais gosto de comer. Mas sabe, querido, olha para mim aqui. Se ela não tivesse me alimentado todo dia, eu não estaria aqui. Às vezes a gente pensa assim, eu vou ler só um texto da Bíblia, eu vou ler só uma porção da Bíblia, é só um pouquinho, é só um capítulo, 2 capítulos, 5 capítulos por dia para você ler a Bíblia inteira em um ano. Pastor, eu não consigo lembrar o que eu li na Bíblia semana passada. Eu tenho dificuldade porque eu leio de manhã, à tarde eu não lembro. Eu também não lembro o que eu comi ontem no almoço, mas sei que o que eu comi ontem no almoço me sustentou até hoje. Então leia a sua Bíblia e ela vai sustentá-lo todos os dias. Você vai crescer, vai se tornar vitorioso em Jesus. Leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Faça de fato da Bíblia uma luz para o seu caminho. E quanto mais você ler a palavra de Deus, mais você vai crescer diante dele. Quanto mais você mergulhar na palavra de Deus, mais de Deus você terá. Quanto mais você ler e mergulhar na palavra de Deus, mais comunhão com Deus você terá. Então, querido, saia desse esquema diabólico. Não, eu tenho que ler e decorar. Você tem que ler e se alimentar todo dia desta palavra. Ela é o nosso alimento todo dia. Tem que ser todo dia. Tem que ser o nosso alimento todo dia. Eu chego em alguns lugares e fico pensando em algumas casas, há uma Bíblia aberta em cima de um balcão, de um suporte, né? E eu tenho a sensação que todo dia alguém vai lá e muda a página, para a bênção da página alcançar a casa inteira naquela semana ou naquele dia. Então muda outra página para outra bênção chegar em casa, como se a presença de um livro físico fizesse diferença. O que vai fazer diferença é a leitura da palavra de Deus, e quando ela entrar no seu coração, na sua casa, na sua família, querido, é isso que vai mudar você. O que vai te fortalecer para você permanecer firme e ser um vitorioso é quando você mergulhar na palavra de Deus, em comunhão com Deus, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Há quanto tempo você não lê sua Bíblia? Há quanto tempo você não senta simplesmente para ler a Bíblia? E sabe, irmãos, nós que somos pastores, pensa num negócio desafiador. Ler a Bíblia todo dia. Ah, o pastor está brincando. Desafiador, irmão. Se eu não me cuidar, eu só leio a Bíblia para ministrar, para pregar, para ensinar, para dizer para alguém um texto. É uma disciplina. Eu tenho que levar a sério todo dia, e eu preciso ler a minha Bíblia. Eu preciso ler a minha Bíblia. Ela é o alimento para a minha alma. Você quer ser um vencedor? Fique firme na sua comunhão com Deus. Amém, querido? Amém, irmãos? Fique firme na sua comunhão com Deus. Fale para o seu irmão, fique firme. Não desista. Você vai vencer. Não desista da sua comunhão com Deus. Não desista, querido, permaneça firme. Mantenha-se. Resista. Alimente-se da palavra todo dia. Ela é o seu sustento. Segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto. Como permanecer firme e ser vitorioso. Mantenha sua vida. Vamos de novo? Mantenha sua vida protegida pela armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme.
Tome a armadura de Deus. Paulo está usando a figura de um soldado romano que usava capacete, couraça, cinto, proteção para os pés, proteção para os joelhos e as pernas, um escudo, uma espada, um capacete. Ele dizia: eu sei que Deus tem preparado para nós uma armadura especial que vai livrar e proteger você no dia mau, no dia da angústia. Quanto mais dessa armadura você se posiciona, mais protegido por Deus você estará. O nosso problema, queridos, é que nós somos pessoas relapsas no que diz respeito à nossa espiritualidade. Está aqui o Valdeci e o Sandro, que tem quase a mesma idade que eu tenho, são mais novos um pouquinho, mas ainda são atletas de primeira qualidade, que estou sabendo que joga bola toda semana. Mas no final da minha carreira, eu ainda não me aposentei oficialmente, eu quero fazer um jogo, apresentação, para depois fazer o final mesmo da carreira, pendurar a chuteira. Vai acontecer aí num evento especial nesse sentido, Valdeci. Mas no final da minha carreira de futebol, já não dava mais para fazer como eu fazia antes, quando eu era garoto. Quando eu era garoto, eu tinha uma meia curtinha e um quichute que eu amarrava até aqui assim, né? O pessoal lembra do quichute aí, que vinha aquele cordão enorme, amarrava e jogava bola. E não tinha problema. Mas quando eu estava no final da minha carreira de futebol, eu tinha que ir para o campo de futebol com uma chuteira apropriada, um meião, outro meião, um negócio para pôr aqui no tornozelo, um negócio que pôr na canela, um negócio foi aumentando. Porque agora eu descobri que o meu corpo já não é mais de um garoto, é frágil. E eu comecei a virar o pé com mais facilidade. Aí você tem que amarrar o pé com aquele paninho para poder jogar. E a gente tem cuidado com tantas coisas na nossa vida diária. Mas Paulo está dizendo: se você quer permanecer firme e se tornar uma pessoa vitoriosa, coloque sobre você, não as bandagens do futebol, mas coloque sobre você a armadura do Espírito Santo de Deus. É nessa armadura que você vai estar protegido contra o dia mau. Porque dia mau, meus irmãos, é realidade na minha vida e na sua vida. Sim ou não, queridos? Claro que é. Dias maus são realidade na vida de todos nós. E Paulo está dizendo: olha, coloque sobre você a armadura de Deus, vista-se dessa armadura, porque quando chegar o dia mau, você vai estar preparado para resistir, para enfrentar. Mas mais do que isso, irmão, você vai resistir, vai enfrentar e vai vencer o dia mau no nome de Jesus. Eu não tenho tempo para destrinchar o texto de maneira a melhor nos apropriarmos dele, mas olhe para a sua Bíblia aí. Estais, verso 14, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querido, vista-se dessa armadura e você vai resistir no dia mau. Você vai permanecer firme e você vai ser vitorioso no nome de Jesus. Palavras importantes aí nesse texto: verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De posse dessas coisas, não sou eu que estou dizendo, não, é o Espírito Santo que está nos dizendo. De posse dessas coisas, você vai se tornar um soldado muito mais do que vencedor. Então, vamos para a terceira lição. Como permanecer firme e ser vitorioso. Qual é a terceira? Faça da oração um canal de comunicação com o Espírito Santo.
Faça da oração um canal de comunicação. Meu irmão, oração é comunicação. A gente comete o erro de achar que oração é falar, levantar e ir embora. Não é. Orar é um desafio para nós. Você sabe que Jesus andou com os discípulos pouco mais de 3 anos e meio. E os discípulos viram Jesus fazer todo tipo de milagre. Eu fico lendo os evangelhos e acho Jesus muito criativo. Porque raramente um milagre é igual ao outro. Tem um cego, por exemplo, ele gospe no chão, faz um barrinho, passa no olho. Você está vendo o quê? Senhor, agora não estou vendo nada, porque está cheio de barro. Então limpa aí, vamos ver. Limpou? Agora. Aí eu estou vendo os homens, parece árvore, está embaçado. Então de novo. E agora? Agora eu estou vendo perfeitamente. Outro cego. Senhor, eu quero ver. Então veja. E ele começou a ver, simples assim. Jesus é alguém criativo, que não está repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Mas os discípulos acompanhando tudo isso. Milagres, cura, ressurgindo pessoas, coisas andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, coisas extraordinárias. Eu fico imaginando se fosse a gente andando com Jesus. Senhor, me ensina a fazer o negócio do pão. Achei tão legal o esquema do pão, achei fantástico, ele fazendo em casa. Aliás, estou precisando multiplicar a carne de casa, uma picanha, aí eu vou multiplicando, picanha, vai ser uma benção. Queria aprender isso aí. Senhor, eu queria aprender a ressuscitar os mortos. Não os meus inimigos, os amigos. Os inimigos a gente deixa aí, vai em paz, né? Vai com Deus ou sem Deus, enfim, mas vai. Mas os amigos não, a minha família não. Eu queria aprender a ressuscitar mortos. Mas irmãos, eles nunca perguntaram isso a Jesus. Sabe o que eles perguntaram um dia? O que eles pediram? Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. É porque eles descobriram, queridos, que o segredo da vida de Jesus não era só a unção do Espírito Santo sobre ele, mas o segredo da vida de Jesus era uma vida de comunhão íntima com Deus através da oração. Era um tempo que ele tinha com Deus todo dia em oração. Quantos de nós temos... Irmão, isso aqui é uma estatística. Eu não participei dessa pergunta, ainda não me perguntaram isso aí não, graças a Deus. Mas perguntaram a um grupo de pastores quanto tempo eles gastavam em oração todo dia. Olha para mim aqui, querido. Sabe quanto tempo? 5 minutos em média. Domingo a gente ora mais. Para o culto, mensagem, sermão e tal. 20 minutos. Mas aí na segunda eu já não oro, que é minha folga, na terça eu oro um pouquinho e tal, e ali na média geral, 5 minutos. Quando eu fui à Coreia o ano passado, fomos lá para um congresso de pastores e líderes, e o tema era a oração. E o pastor que nos coordenava disse: amanhã, galera, a gente chegou tão cansado, pensa numa viagem cansativa. Pensa numa viagem cansativa. Cansativa. 16 horas no primeiro voo, mais 8 horas e pouco no segundo voo. A poltrona do avião é muito pior que a poltrona de ônibus. Você pensar, você reclama de ônibus, a poltrona do avião é pior do que ônibus. Pelo menos a poltrona que a gente viajou, né? Aquela classe mais econômica e tal. É apertadérrimo. Difícil demais. Para você levantar para o corredor, tem que pedir para o cara levantar e sair, porque não dá para passar. É impossível. Uma viagem cansativa demais. Chegamos lá. No dia seguinte, falou: galera, amanhã, 5 horas, todo mundo na igreja, reunião de oração. Irmão, vamos lá, a gente ora e vem embora dormir de novo, né? 5 horas a gente estava lá para a reunião de oração. 5 horas começou a reunião de oração. 5h30, 6 horas, 6h30, e o povo orando. Vamos orar, irmão, vamos orar. 6h40, eu pensei, já é o café da manhã. Oração, vamos orar. E a gente descobre, querido, para nossa vergonha,
que nós quase não oramos. Então olha aqui para mim. É possível que seja por isso que a gente não consiga ficar firme nas nossas decisões. Talvez seja por isso que a gente chega aqui semana após semana, faz voto após voto, faz promessa após promessa, compromisso após compromisso, decisão após decisão, e a nossa decisão não consegue avançar uma semana. Não conseguimos chegar no domingo seguinte, porque nós não temos tido tempo de oração diante de Deus. Mas Paulo está dizendo, quando você ter uma vida de oração e fizer da oração um canal de comunicação plena com o Espírito Santo, você vai ficar firme e se tornar alguém vitorioso a cada dia, em nome de Jesus. Amém, querido? Ore. Comece a orar. Comece a orar. Comece dizendo, Senhor, eu quero passar 5 minutos de oração. Depois suba para 6, 7, 10. Comece a investir um tempo com Deus. Fale, mas pastor, não sei nem o que falar. O que eu falo em oração? Abra o seu coração diante de Deus. Todo dia a gente for orar aqui, o Malaguti for orar comigo naquele cantinho ali. Aí eu falei, o que você tem de pedido, filho? Ele falou, eu falei, então vou falar o meu agora. Então eu vou orar, depois você ora. Aí ele falou, pastor, mas não sei orar. Eu falei, vai aprender agora. Chegou o seu dia. É hoje. É novo crente. Está na carta de batismo. Aí, orei. Aí foi, agora é você, filho. Ele baixou a cabeça, começou a orar e eu bem baixinho. E eu fui aproximando para escutar a oração dele. E ele foi conversando e falando com Deus. Eu falei, joia, cara, é isso aí, agora é simples. Só falar alto para escutar. Está certinho, é isso aí, está no caminho certo. Agora é só você falar do que eu vou escutar, está tudo resolvido. Já aprendeu a orar, porque oração é comunicação. Comunicação. Abra o seu coração diante de Deus. E quando você abrir o seu coração diante de Deus, você estará desenvolvendo um tempo de oração, de comunhão com o Espírito Santo. Meu pai tinha uma frase que ele gostava sempre de dizer na igreja. E a frase era a seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É por isso que alguns de nós não conseguimos vencer as batalhas da vida, porque não oramos. Mas hoje à noite, o Espírito Santo está nos desafiando a levarmos a sério uma vida de oração, ficarmos firmes na nossa decisão de oração. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu quero ter um tempo com Deus. Finalmente, querido, último recado de Paulo ao nosso coração, para que a gente possa permanecer firme e nos tornarmos vitoriosos. Qual é? Mantenha-se vigilante contra as astutas ciladas do inimigo. E vigiando, diz Paulo, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigia, observa, fique atento, vigie os seus passos, a sua vida, fique atento, porque o diabo é astuto e arma ciladas para nos derrubar. Olha aqui para mim que eu tenho um negócio muito sério para te dizer. Eu estou um pouco preocupado, irmãos, porque a gente está vivendo um tempo na igreja em que a gente está falando muito sobre batalha espiritual, sobre guerra, sobre potestade, principado. A gente está aprendendo esse negócio, descobrindo que a gente tem muita coisa para aprender ainda, para descobrir. Mas tem uma coisa me preocupando. Me preocupa o fato de que alguns de nós estamos quase que achando que o diabo tem quase o mesmo poder que Deus. E a gente fica naquela expectativa, Senhor, nós entramos aqui numa batalha de oração, e a gente está aqui com alguém que está endemoniado, está com um problema, e a gente está aqui clamando ao Senhor, intervenha nessa história, Senhor, que o Senhor não levantar do trono, não chacoalhar a terra, não vai dar conta, o diabo é muito forte e a gente não tem como vencê-lo. Ouça, querido, a Bíblia fala muito mais das astúcias do diabo do que do seu poder. É verdade.
O diabo é um ser espiritual que está acima da nossa dimensão, do que você e eu. Então não entra numa luta corporal com o diabo que você vai se arrebentar. Sozinho, não entra não, te dou conselho. Não brinca não, que o negócio é sério. Mas preste atenção. Em nós está aquele que é maior do que qualquer principado ou potestade em todos os tempos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E ainda que ele tenha poderes de manipulação, de agir, aquilo que ele mais quer não é nos amedrontar, mas armar ciladas para que você e eu caiamos, jogar isca para nos pegar. Por isso a Bíblia está dizendo, se você quer ficar firme, fique atento, vigie, porque o diabo tem ciladas para você, e se você andar no Espírito Santo, você vai estar atento contra as astutas ciladas do diabo. Fique firme, vigia, posicione-se. Ainda que o diabo tenha poder, nada é mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo, porque ao nome de Jesus, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, hoje, na eternidade, vão se dobrar, porque só há um nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Ele é soberano. É nele, por ele, para ele que são todas as coisas. É nele que a minha vida está baseada. Eu enfrento tantos problemas quanto você enfrenta. Meu irmão, eu não aceito. Eu não aceito que alguém me diga, nem eu mesmo diga a mim mesmo, que o que está acontecendo na minha vida é porque o diabo agiu e está segurando a minha bênção, ou está segurando alguma coisa em mim. Se está segurando, é porque Deus permitiu. Porque nada acontece na minha vida sem que Deus tenha permitido, ou que eu tenha saído de debaixo da graça de Deus. Quando eu peco, eu saio da graça. Então estou sujeito à paulada do diabo. Irmão, ele vem mesmo para valer. Ele não brinca não, você já descobriu. Eu também já. Ele vem para arrebentar. Vem para arrebentar. Mas quando eu estou firmado na direção do Espírito Santo, só vai me tocar se Deus disser, pode tocar. Só vai acontecer se Deus disser, pode fazer. E se Deus disser, pode fazer. O diabo pode fazer o que quiser. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que o meu Redentor vive. Ele vive. Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Senhor. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A minha vida está selada nele. Então desafio você hoje à noite, no nome de Jesus, a dizer, Senhor, eu não aceito mais viver subjugado pelas ciladas do diabo, porque eu quero me manter vigilante e firme para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vigia, querido. Vigia. Há um versículo em Jó, que eu não me lembro a referência agora, que eu acho que a gente tinha que ter e colocar nos nossos computadores e nas telas da televisão das nossas casas. E o versículo é o seguinte: eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Vigia. Vigia. O diabo é astuto. Galera jovem, quantos de vocês não precisam vigiar? Fica atento. Porque o diabo quer nos destruir. Mas essa noite, nós vamos ficar firmes em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Estou vendo ali o pastor Custódio, a Mancélia. Pastor Custódio, beijo, que bom ter você aqui. Mancélia, que bom que o senhor está aqui. Pastor, pode vir para cá, querido, vem cá. Pastor Custódio é um homem de Deus, e ele chegou para orar. Vai orar conosco aqui agora. Essa canção diz assim: vai valer a pena. Pode vir aqui, querido. Paz, querida, seja bem-vinda. Irmão, só está aqui. Pastor. Pastor Custódio é um homem de Deus que tem sido bênção na minha vida, na nossa vida, tem parte também nessa história da nossa igreja, tem sido muito bom. Quando ele voltou para Campo Grande, para um tratamento médico, nós sempre desejamos que ele ficasse curado
e aposentado para voltar. Eu estou sabendo que as duas coisas já aconteceram. Agora está faltando a terceira parte, né? Mas Deus sabe, né, pastor? Todas as coisas, no tempo certo, do jeito de Deus, as coisas vão acontecer. Mas enquanto a gente canta essa canção, eu quero desafiar você, querido, a tomar uma postura diante de Deus hoje à noite. Talvez você tenha tomado tantas decisões ao longo da vida, mas não tenha ficado firme. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você permanecer firme, você vai poder cantar e dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena o esforço, a dedicação, valeu a pena dizer não ao pecado, valeu a pena levantar de madrugada para orar, ir para o monte para orar, valeu a pena jejuar, valeu a pena ir para a vigília, valeu a pena ler a Bíblia todo dia, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena resistir ao diabo, valeu a pena dizer não, valeu a pena, porque você vai descobrir que quanto mais você anda com Deus, mais vitorioso você se torna na presença do Senhor. Vai valer a pena, querido, não desista, fique firme, você vai vencer. Não desista, não desista, não desista de orar, não desista da palavra de Deus, não desista da jornada com o Senhor, não desista, Deus tem vitória para você. Mãe, não desista do seu filho. Pai, não desista do seu filho. Não desista da sua casa, da sua família, marido, esposa, não desista. Não desista. Continue, continue, continue. Creia, fique firme. Mantenha-se no propósito. Deus tem um ministério para você, mantenha-se no propósito. Deus tem propósito para o seu coração, para a sua vida, mantenha-se firme. Deus tem um chamado para você, mantenha-se nesse chamado. Mantenha-se firme. Não desista. Não desista. Nem sempre conhecemos os planos de Deus, mas quando decidimos obedecer, entramos no caminho da vitória.